Nós falamos com Silmar Franceschetto, diretor-geral do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, além de conselheiro do COMITES, o Comitato degli Italiani all'Estero, da circunscrição do Rio de Janeiro. Ele é o último dos 9 até aqui já conhecidos candidatos a uma das 4 vagas do Brasil no CGIE, o Consiglio Generale degli Italiani all'Estero. Como nós fazemos com todos os candidatos, iniciamos por perguntar a Silmar: o que o motiva a se candidatar ao CGIE, Silmar? Primeiramente, obrigado, Peron, a revista Insieme, pela oportunidade da gente estar colocando aqui as nossas propostas. Eu coloco meu nome à disposição do CGIE porque eu estou verificando, e nós podemos verificar e claramente, uma grande desmobilização por parte do Estado italiano em relação aos direitos, aos projetos, às necessidades dos italianos no exterior. Vide aí as últimas eleições do COMITES, totalmente desorganizadas, faltaram, inclusive, cédulas nos nossos envelopes aqui na nossa circunscrição. Então, assim, eu vejo essa grande desmobilização e também a redução dos nossos números de parlamentares. É muito grave isso, nós perdemos 50% do número dos nossos parlamentares. Então, eu vejo ainda uma grande fragilidade para o nosso CGE, para nossas representações, né? Então, diferentemente das outras candidaturas que estão sendo colocadas, eu acho que nós temos que colocar, né, eu tenho certeza que nós temos que mudar o nosso foco. As pessoas estão com muito foco com 4 representantes brasileiros em Brasília. Eu penso diferente, a gente tem que atuar em 2 frontes aí, mas principalmente e prioritariamente o nosso foco aqui na nossa organização interna, na nossa interatividade, na nossa organização das comunidades, das representações das comunidades, principalmente das associações de cultura italiana distribuídas em todo o país. Nós precisamos nos articular internamente, nós precisamos reunir essas forças, temos muitas representatividades, somos muita coisa, mas estão desorganizadas. Então, primeiramente, a gente tem que fazer um trabalho de união, um trabalho a ser feito com essas representações, as entidades, os patronatos, Câmara de Comércio, enfim. Esse trabalho, junto com a base, com a comunidade italiana no Brasil, que vai dar respaldo, que vai dar força para o TGE, que vai dar força para os COMITES, né? Nós temos pouca representatividade, já disse em função das últimas eleições, 3 ou 4% de participação. Então, eu acho que o nosso foco primordial e primeiro, né, dada a experiência aí que eu tive nas eleições do COMITES, nós fizemos esse trabalho. Eu estou falando aqui, não é uma proposta, né, inicial ou alguma ideia, não. Nós fizemos isso aqui a partir de 2015, quando fomos eleitos para o COMITES, né, os representantes aqui do Espírito Santo, nós tomamos a iniciativa de convidar a comunidade, convidar as associações, os grupos folclóricos para várias reuniões. Daí surgiu a ideia, nós criamos o Instituto Casa de Itália, do qual eu fui o primeiro presidente. Depois criamos ainda a Associação Federativa, esse caráter federativo, que é a Comunidade Italiana do Espírito Santo, da qual eu sou presidente do Conselho Consultivo, né? Então, assim, criar essa base junto com a comunidade, e ali, aliada à minha experiência também, eu já tenho experiência, né, de trabalho, de pesquisa na comunidade italiana de mais de 30 anos, né? Eu tenho trabalhos publicados, já tenho 4 livros publicados, 3 deles dizem respeito à imigração italiana. Então, assim, além de outros projetos, por exemplo, como o projeto Imigrantes do Espírito Santo e o Arquivo Itinerante, que são referências aí mundiais, né, de reconhecimento na Itália e em diversos outros países, né, e entre outros arquivos do país, e inclusive da América. Então, assim, são projetos criados aqui, idealizados por mim, inclusive até um outro projeto interessante, o Caminho do Imigrante, que nós vamos ter agora no 1º de maio, todo 1º de maio, baseado nos documentos do arquivo, na importância da imigração italiana aqui no Espírito Santo, né? Eu quero dizer também que eu sou independente, né? Eu não estou atrelado a nenhum dos partidos que são aí colocados, não vejo nenhum problema que os outros candidatos ao CGE estejam filiados ou sejam representados por esses partidos. Ao contrário, eu tenho um diálogo com todos, né? Eu tenho um diálogo que são meus amigos. Eu acho que isso abre mais espaço para mim, para eu poder interagir, caso eleito, junto com eles e juntamente para representar com mais força
o TG junto ao Estado italiano. O Franceschetto, no macro, você já tocou em algumas questões, mas eu vou insistir nessa pergunta. No macro, na situação macro, como é que você vê exatamente o papel institucional do Comites, né? E como é que você analisaria a nossa história, até aqui, da nossa representação perante esse órgão? Primeiramente, eu acho que tanto os comités como os CGE, que são órgãos consultivos, é uma grande conquista da comunidade. Porém, são órgãos criados pelo Estado italiano, né? A regra, a legislação definida para o CGE e para os comités é do Estado italiano. Ou seja, eles têm as regras e têm um apito, né? E diante dessa situação, nós somos representantes, mas a relação se dá muito por um ambiente de muita passividade, né? Nós somos consultivos, temos voz, podemos propor, que pode ser ou não ouvidas. Algumas sim, alguns avanços e outros retrocessos, né? Então, eu acho assim, nós precisamos tomar as rédeas desse processo e sermos proativos. Essa proatividade, ela só existirá se a gente fizer um trabalho interno, um trabalho de base, um trabalho de reforço com as nossas instituições, né? E a gente tem que entender também que nós estamos num campo diplomático, né? O campo diplomático, ele, pela natureza do encargo do embaixador e de um cônsul geral, até mesmo um cônsul honorário, a natureza desses encargos ela é de relações comerciais, de negócios, né? O atendimento aos cidadãos no exterior, ela está em segundo plano, né? Então, se a gente entender que é um ambiente de negócios, a gente precisa entender também que nós precisamos buscar apoio e buscar esse suporte junto às autoridades brasileiras, né, em nível federal, em nível estadual, em nível municipal, que se relacionam com a diplomacia italiana, né? Ou seja, se a gente buscar respaldo também junto às autoridades brasileiras, elas também poderão trabalhar pela nossa causa. E é isso que a gente tem que trabalhar e tem que ter ciência desse processo, dessa questão diplomática. Nesse sentido que a gente precisa abrir o nosso horizonte de entendimento do que é uma real representatividade dos italianos no exterior junto ao governo italiano. Hoje nós temos um organismo que, como todo mundo afirma, é apenas consultivo, mas é a expressão política da comunidade, né? Sim. Como é que você vê agora essa relação entre partidos parlamentares? Como é que você vê essa... Você já tocou lá atrás na questão da influência partidária no seio do CGI. Como é que você vê isso? Veja bem, tanto os organismos de representação, os consultivos, CGI, comités, quanto os partidos políticos, eles são organismos da democracia, né? Eles se interagem, não existe separação, não existe como separar. Evidentemente, os partidos políticos têm interesse de estar presente na comunidade italiana. E uma forma de estar presente é participar ativamente, por meio dos seus membros, dessas organizações, seja do CGI, dos comités, até mesmo das associações. Não há problema nenhum nesse tipo de relação, né? O ruim é quando é muito aparelhado, né? Quando os representantes, eles, dentro de uma representação consultiva e como conselheiros, né? Eles agem como aí fosse apenas membros de um partido político, né? Direcionados apenas para aquela causa, né? Então, assim, no nosso caso, como italianos no exterior, a nossa demanda é muito ampla. Nós não temos muitas diferenças ideológicas em lidar com campos ideológicos diferentes, porque o nosso interesse é sermos atendidos, né? Termos nossos direitos respeitados. Então, a questão partidária dentro de uma representação, ela não pode interferir ideologicamente de modo a atrapalhar esse andamento de uma representatividade que é importante, como o CGI, como o comités. Ela tem que ser uma interação saudável, né, que contribua para o engrandecimento. Mesmo porque as atribuições do CGI, as demandas, elas são encaminhadas ao parlamento exatamente pelos representantes eleitos, pelos parlamentares, pelos deputados e pelos senadores. Como eu disse, eu sou independente, mas eu acho importante que nós
interagimos com os partidos, com os eleitos, né? Infelizmente, né? Daí eu falei da desmobilização, e isso é muito sério, porque o nosso CGE, apesar da gente ter ganho mais uma vaga, ele pode estar muito frágil, porque nós perdemos 50% das vagas, né? Menos um senador, menos 2 deputados. Então, assim, a gente tem que estar muito atento nesse momento para a gente não perder ainda mais com essa história aí dessa desmobilização por parte do governo italiano. Francesqueta, nós temos aí um monte de problemas, não só na área consular, problemas e, obviamente, coisas a fazer na área cultural, na área da língua, etc. Nós somos uma comunidade muito grande, a maior do mundo todo, no Brasil. Vamos falar do principal problema que a comunidade coloca, que é essa questão do ius sanguinis, a transmissão da cidadania a essa grande comunidade. Qual é a tua posição? Você advoga limitação geracional? Você admite teste para para obter o reconhecimento, na verdade, de quem já nasceu italiano? Como é que você te posiciona em cima dessa matéria? Olha, eu tenho um posicionamento muito bem claro e é histórico com relação a ius sanguinis quando diz respeito aos italianos. Veja bem, historicamente, né, a Itália, ela, nos últimos 2 séculos, a gente verificou, nos últimos 3, 4 séculos, na verdade, um grande expansionismo de países da Europa, como Portugal, Espanha, né, Portugal no Brasil, em Angola, em Moçambique, a Espanha em diversos países da América, né, inclusive na África, a França, também a Inglaterra. A Itália não tem nenhum país no mundo que tenha sido colonizado pela Itália, mesmo porque a Itália não estava unificada, né? Até durante a imigração não havia uma unificação, ou seja, não existe um país italiano realmente que tenha sido colonizado pela Itália. Então, qual é a representatividade no mundo da Itália hoje? A representatividade é pelos seus compatriotas descendentes, né, distribuídos em diversos países do mundo. A gente tem que entender que esse processo ele é vital para a Itália, porque nós, ao redor do mundo, nós somos como se fôssemos embaixadores da Itália, nós somos os representantes da Itália em todos os países do mundo. Então, não há nenhum problema para a Itália a questão do ius sanguinis, não existe nenhum problema quanto a ter limite geracional. Eu acho que não há problema nenhum se ampliar, e a gente tem que lutar para que também a mulher tenha direito a transmitir a cidadania. Os trentinos, que são italianos, né, precisa se reabrir essa janela, sabe? Então, assim, a Itália tem isso como trunfo, não é um problema, é um trunfo para a Itália, né? E quem tem que dizer para a Itália que é um trunfo somos nós temos que sermos proativos, né? Termos criatividade para nos reunir, para criar um discurso e levar para a Itália o seguinte: olha, isso aqui é um trunfo para a Itália, nós temos esse direito, mas olha o retorno que nós, cidadãos italianos no mundo, damos para a Itália, como a gente divulga essa cultura o tempo todo, em todas as festas, em todos os eventos, né? A gente vem divulgando, e sem falar assim, no meio de Italina, que a gente consome os produtos italianos. E, assim, a Itália precisa de nós, precisa, inclusive, da nossa mão de obra, porque a população italiana está diminuindo, né? Então, assim, manter o ius sanguinis, que é uma conquista dos nossos antepassados, né? Que vieram emigrar e, durante mais de 100 anos, contribuíram financeiramente para manter a Itália viva, né? Enviando recursos para a Itália. Ou seja, a gente precisa, nesse entendimento, criar esse argumento positivo com relação ao ius sanguinis e apresentar isso o tempo todo para a Itália e dizer que a gente quer ter esse direito, quer manter esse direito, e nós temos já os deveres, a gente já contribui para com a Itália a nossa divulgação, sendo embaixadores de cultura em todos os cantos do mundo. Entretanto, Francesquita, você não ignora que nesse tema, principalmente, nós estamos no meio de um tiroteio cerrado aí, né? O executivo, o legislativo e agora também o judiciário. Felizmente, o judiciário, provavelmente teremos alguma definição aí agora em julho, como foi anunciado pela Suprema Corte de Cassação, né? De repente vamos saber qual é a posição em última instância, se repete a posição já tomada uma vez em 1907 pela afirmação do ius sanguinis e sem essa questão da renúncia tácita, que remete à nossa grande naturalização, né? Nós temos também problemas todos aí nos consulados, filas e tal, que não vem de agora, né? Juntando tudo isso,
Temos também a disparidade de ação entre os consulados. Um faz de um jeito, outro faz do outro. O cara está na fila há 10 anos, de repente vem lá e diz, olha, você tem que provar teu endereço pelo menos 1 ano aqui na nossa jurisdição. Quer dizer, o cara está na fila há 10 anos, mudou enquanto isso e não pode, porque vai perder o lugar na fila, simplesmente porque mudou de endereço, né? Com isso tudo, nós temos tido um quase silêncio da nossa entidade máxima de representação, o CGIE, que parece que até acatou, ou vem acatando essa cantilena de alguns cônsules ou diplomatas que dizem que esse tema não pertence ao CGIE, não pertence aos comitês. Como é que você analisa isso e como é que você gostaria que isso fosse resolvido? Do meu ponto de vista, essa questão do debate na Itália, eu acho que não passa, eu acho que se mantém a questão do ius sanguinis. Esse debate ele vai e volta, né? Desde quando eu me entendo aí no trabalho da comunidade italiana, em pesquisa, sempre eles falam que o ano que vem vamos mudar, o ano que vem vamos mudar. Ou seja, mudam-se algumas regras, mas se mantém a estrutura que é o direito a ius sanguinis. Como já disse anteriormente, não existe necessidade da Itália dispor desse direito aos italianos no exterior, aos seus filhos no exterior. Né? Então, assim, eu acho que se mantém. É óbvio, como se eleito, obviamente, conselheiro do COMITES, ou mesmo não, sendo mesmo membro do COMITES ou do CGE, né, se eleito membro do CGE, a gente vai reunir todos os esforços, mas esse esforço não é apenas como a nossa representatividade, que você já disse aí, na sua pergunta, que diante dos consulados, os consulados acham que o CGE não tem nada a ver com isso, porque é uma representação que está muito vazia, ela não tem uma forte base de sustentação. Né? Então, a gente precisa buscar essa base de sustentação. Não é apenas o CGE que tem que atuar junto ao Estado italiano, não é apenas os cônsules que têm que atuar junto aos cônsules. A gente precisa trazer junto essa representatividade das associações. Foi assim que nós fizemos um trabalho maravilhoso a partir de 2015 aqui no Espírito Santo. Foi assim que a gente fez para a conquista do Sportello. E para fazer essa conquista, não foi uma conquista só nossa, do Espírito Santo, nos membros dos comitês, nós reunimos esforços junto à comunidade, junto ao poder constituído aqui, ao governador, às representações, e principalmente uma aliança que nós fizemos que foi estratégica de reunir esforços junto com Santa Catarina, que tem a mesma realidade nossa, que não tem um consulado que atende dignamente aos cidadãos. Somos as 2 maiores colônias do Brasil em proporção à população, né, de italianos em proporção à população de cada estado, e não temos um consulado próprio, né? Santa Catarina no sul e Espírito Santo no sudeste, que não tem essa representação, sendo 2 estados de grande formação da colônia italiana. Essa união de força é essa experiência que eu quero trazer aqui para o CGE, para o debate. A gente precisa colocar essa experiência. A gente não conseguiria o Sportello e o anúncio da agência consular aqui em Vitória, se não fosse essa união com Santa Catarina, a participação lá da Câmara de Comércio, dos membros do COMITES, conduzida lá pela comunidade, pelo Diego Mezzogiorno, e nós conseguimos esse anúncio aqui. O governo abraçou, disponibilizou um espaço para a instalação do Sportello. Infelizmente, Santa Catarina, por uma questão política interna, o governador nem recebeu o embaixador lá para discutir essa situação, ficou sem o anúncio da agência e sem o Sportello. Por isso que eu digo, a gente está atuando numa frente, que é a relação com a Itália, né? Mas a gente não pode se esquecer que estamos no Brasil e podemos reunir esforços junto aos nossos representantes aqui, os governadores, os senadores, deputados, para trazê-los para a nossa causa. Então, é importante a gente ter ciência desse processo e para juntar esforço nesse sentido. Com relação às filas, né, hoje aqui no Espírito Santo praticamente já não existe fila para o passaporte, está muito organizado, né, acabou aquela farra que tinha de desorganização, de venda de vagas de passaporte, venda de vagas para o serviço que existia aqui, agora está organizado no Sportello. É isso que a gente quer. Não é difícil uma organização, não é difícil se organizar, é pouco em termos de investimento do governo italiano. Está aí, nós pagamos taxas, a gente tem que se aproveitar disso. Nós pagamos uma taxa de 300 euros para a cidadania. Nós já comprovamos aqui, a nossa agência consular no Espírito Santo ou em Florianópolis, ela se autossustenta em uma semana de atendimento se fizer 10 cidadanias por dia. 10 cidadanias por dia em uma semana são 15 mil euros em uma semana, ou seja, 15 mil euros já mantém
essa estrutura. Então, a gente tem que utilizar, eu sou contra as taxas, evidentemente, contra a criação de taxas, e taxas são ruins, mas a gente tem que utilizar essa taxa, hoje que já existe, como trunfo para a gente, fazer desse limão uma limonada, né? Então, assim, a partir daí, a gente consegue diminuir o número das filas, tanto para o passaporte, quanto para a cidadania. Mas fila para a cidadania, a gente sabe que vai existir. Isso depende muito da situação econômica nos países, por exemplo, no Brasil. Se a situação econômica que estiver muito ruim, vai haver muita procura por cidadania. Se tiver melhor, vai diminuir. Mas a gente vê, nós temos hoje no Espírito Santo, só para te dar um exemplo, nós temos 33 mil italianos registrados, né? Italianos residentes, italianos natos, né? Mas a maioria por conta dos italianos reconhecidos. Creio que a gente tenha atingido 50 mil das pessoas que mudaram de estado ou faleceram. Mas nós temos 2 milhões de pessoas que podem ter acesso à cidadania, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar essa questão da cidadania, é um debate importante, a gente tem que manter, como já disse, o ius sanguinis, mas a gente tem que prestar atenção nos italianos natos, né, que estão aqui, que são estrangeiros no Brasil, né, e de tantos descendentes ou não descendentes que querem ter contato com a Itália, com a cultura italiana, que querem fazer negócios. É por isso que a gente tem que buscar uma boa relação com a Itália nesse sentido e também um nível diplomático com as autoridades locais, como foi o caso aqui dos governadores que eu citei. Um abraçou a causa e nós temos o Sportello, o outro não abraçou e nós perdemos, né? Ou seja, todo um trabalho foi colocado por terra. É um trabalho que a gente precisa retomar para conquistar essa representatividade também em Santa Catarina. É uma dívida dos capixabas, minha pessoalmente, para com os catarinenses. Francisqueto, você citou algo aí que eu vou te perguntar claramente sobre isso. A tua opinião é que essa busca, essa procura pelo reconhecimento da cidadania italiana, principalmente aqui no Brasil, decorre, então, da questão econômica e não de um sentimento vinculado às próprias origens, à cultura italiana? Perão, eu vou inverter. Eu vou dizer o seguinte, quando aumenta a questão da economia, né, quando há um aumento, mas eu tenho que dizer, e isso é um argumento importante para a gente utilizar para a Itália, que as pessoas que buscam a cidadania não é um desespero para imigrar daqui para a Itália ou invadir a Itália. Nós não temos nenhum exemplo de invasão da Itália pelos descendentes que adquiriram cidadania. Eu acredito que entre 60% e 70% das pessoas que buscam a cidadania, elas fazem por um sentimento de italianidade, pelo respeito que tem pelos antepassados, né? Então busca readquirir um direito perdido pelos seus antepassados. Quando ao emigrar, eles se tornam apátridas, porque eles perdem a cidadania italiana praticamente, não dá para exercê-la aqui, e também não tinha a cidadania brasileira. Então, o movimento é muito grande, é um movimento de paixão, né, que o italiano tem com relação à Itália, um movimento de paixão que ele tem com relação aos seus antepassados. E isso a gente vê, você pode notar, ao consultar os consulados, que a maioria dos passaportes, quando vão ser renovados, não tem qualquer carinho de viagem da Itália. Ele quer realmente ter a dupla cidadania, resgatar essa sua história, é uma forma de resgatar a história. A parte econômica, ela existe também, porque, como eu já afirmei anteriormente, é um outro motivo pela busca da cidadania. Deixaria a palavra, então, livre para você fazer as considerações sobre temas, eventualmente, que não tocamos aqui. Você tem uma larga experiência aí na área, inclusive, de catalogação, né, de pesquisa, de organização dessa história da imigração. Diga para os teus eleitores as suas propostas, como é que você pretende trabalhar se for eleito. Faça um pouco da tua campanha aí. Olha, primeiramente, eu queria dizer o seguinte, de tudo que eu falei aqui, reforçar, né, esse pilar de sustentação ao CIGIE e às representações, ao COMITES e ao CIGIE. E o que a gente precisa fazer é nos articularmos internamente aqui junto com as associações, trazermos associações, patronatos, e eu proponho, né, daqui a 1 ano e meio ou 2, juntamente com o Intercomites, a gente ter um encontro nacional desses organismos, dessas entidades e associações, né, nos moldes que será feito durante as eleições agora, fazermos esse encontro nacional, que pode ser em São Paulo, pode ser até em Florianópolis, né, para reforçar o papel do nosso consulado lá em Florianópolis, pode ser em qualquer outra cidade, a gente fazer esse encontro, como se fosse um conselho ou uma convenção
né? Cada um traz a sua experiência, debate antes nas suas circunscrições, nos seus estados. Vamos fazer essa interação, essa interatividade presencial, né? Vamos buscar apoio junto à embaixada, junto ao Ministério das Relações Exteriores, junto aos comitês, para a gente manter esse debate. Sabe por quê, Perón? Porque nós vamos ter a eleição agora como um ápice. Aí vai chegar na segunda-feira, semana que vem, parece que toda a poeira baixa, né? Não acontece mais nada, aí a gente fica no aguardo do que vai acontecer. E o tempo passa, aí os conselheiros do comitê percebem que eles não têm os poderes que ele imaginava que tinham diante do consulado, porque os consulados fazem o que querem, entendeu? Vocês são apenas consultivos, como você mesmo fez na pergunta, né, a mim, dizendo que os cônsules dizem que não é papel do CIGIE agir nisso, né? Então, assim, vai havendo uma desmobilização e a gente não pode deixar essa peteca cair, a gente não pode deixar. A gente já tem que, a partir dessas eleições do COMETS, já articular esse encontro nacional, esses encontros locais, encontro nacional, como membro eleito, se for eleito, do CIGIE, eu pretendo, assim, a cada plenária que houver em Roma, a gente tem que fazer uma live com todos os conselheiros de COMETS e representação das comunidades, colocar as pautas que serão debatidas em Roma, colocando essas pautas e ouvir essas pessoas. O que nós precisamos é ouvir a comunidade, a gente precisa ter interação com a comunidade, com as associações, como eu já falei, os grupos de dança, os grupos folclóricos, os corais, essa a nossa base que da representatividade. E essa base italiana, ela vai servir como suporte para o CIGIE. Mas é importante dizer, gente, a gente é exemplo aqui também no Brasil, fazendo esse trabalho, nós estamos trazendo as outras etnias, os outros grupos, e engrandecendo o Brasil também. É um trabalho realmente de dupla cidadania, né? Então, assim, é esse trabalho que eu pretendo fazer. Vou propor que seja criado no parlamento o Dia Internacional do Imigrante italiano, do italiano no exterior, né? Que esse dia se comemore em todo o mundo, evidentemente, pelos descendentes italianos e pelos italianos, e que a Itália escolha uma cidade no mundo para simbolicamente transferir a capital, Roma, para essa cidade, que pode ser Vitória, pode ser São Paulo, pode ser Nova York, assim, Adelaide, enfim, simbolicamente, como respeito aos italianos do exterior. Eu acho que é simbólico. Eu acho importante também que a gente discuta aquilo que temos de positivo nos serviços consulares, né? Nós fizemos aqui, desde 2015, a gente vem fazendo, junto ao consulado, um mutirão para a realização de passaportes, ou seja, quando não tínhamos Sportello, vinha um representante aqui e fazíamos mais de 500, 600 passaportes por semana. E por que isso não pode ser feito pelo consulado de Porto Alegre, lá em Pelotas, lá em Caxias do Sul, ou pelo consulado de Belo Horizonte, e no sul de Minas, né? Em outras cidades, aí, ou mesmo de São Paulo. Então, essas experiências que devem ser, e Juiz de Fora, eu queria dizer, lá no sul de Minas, essas experiências positivas que a gente tem que se aplicar, debatendo em conjunto essas ações dos consulados, porque cada um cria sua regra, cada um faz de um jeito, e às vezes faz exatamente para bloquear o acesso e o direito aos cidadãos. Então, assim, é dessa forma, com essa experiência que eu tenho, né, eu vejo aí muitas pessoas experientes, candidatos que se colocaram, que realmente têm mais de 30 anos de trabalho, e é um trabalho voluntário, que estão nessa luta. Mas a gente precisa trabalhar com esse foco. Apenas a representação do TDE, e eu disse anteriormente, que pode estar mais frágil agora, né, e vai estar mais frágil por conta da queda da nossa representatividade parlamentar, ela não é suficiente para representar, para dar respaldo ao tamanho da nossa comunidade, a importância que a nossa comunidade tem aqui no Brasil. Então, a gente precisa criar esse pilar de sustentação, manter essa mobilização e nos reunir com todas as entidades para dar suporte à nossa representatividade junto ao Estado italiano. Então, essa é a minha mensagem principal e é por isso que eu conto com o apoio aí dos conselheiros do comitê, que vão votar, dos representantes das associações, caso seja eleito, seja agraciado com um voto de cada um deles, né, são 3 votos. Então, eu espero trabalhar e vou trabalhar nesse sentido. Esse é o meu trabalho que eu já venho fazendo há muito tempo, né, como profissional, como servidor público, como pesquisador da imigração italiana.